Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Ao final desta aula, você será capaz de identificar toda e qualquer oração subordinada substantiva e, além disso, você também será capaz de classificar as orações subordinadas substantivas. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa o seu like, porque a aula de hoje, acredite em mim, está recheada de dicas para você aprender de uma vez por todas as orações subordinadas substantivas. Vamos começar? Vamos falar aqui quais são as características, como é que a gente faz para reconhecer essas orações. Quando você olha para uma oração em uma frase, como é que você fala? Aquela ali é uma oração subordinada substantiva. Eu vou mostrar para você 3 características desse tipo de oração. A primeira e, digamos assim, a mais importante de todas elas é que toda e qualquer oração subordinada substantiva é sintaticamente dependente. Eliane já começou aí a complicar a situação. Então vamos lá, bem devagar, bem passo a passo para você entender este assunto, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida em relação às orações subordinadas. A primeira coisa que você precisa saber é a seguinte: na verdade a gente vai fazer assim, ó, eu vou colocar um murinho aqui e eu vou colocar um outro murinho aqui. A gente vai aprender passo a passo. A primeira coisa, vamos falar de oração. O que você precisa lembrar? Que toda oração precisa de uma coisa. Que coisa é essa? Isso, o nosso amigo verbo, ou a nossa amiga locução verbal. Então, para ser oração ou para existir oração em um período, nós precisamos de um verbo ou de uma locução verbal. Então, nós já entendemos esta parte aqui. Vamos passar para o segundo passo. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Perfeito. A segunda coisa, subordinada. O que é uma oração subordinada? Agora sim, é uma oração que depende sintaticamente de uma outra oração. Eliane, ainda ficou confuso. Você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso. Digamos que você esteja na sua casa e aí a sua mãe está lá na cozinha fazendo algo bem gostoso, um jantar bem gostoso para você, um almoço bem gostoso para você. Aí você chega à cozinha e você fala assim: mãe, eu quero. E ela vai falar para você o seguinte: toda e qualquer mãe falaria assim: você quer o quê, menino? Ou você quer o quê, menina? E por que sua mãe faz essa pergunta? Porque ela sabe muito de língua portuguesa, ela sabe muito de sintaxe. Quando a sua mãe pergunta assim, ó, o que você quer? Porque você falou sem nenhum contexto, você chegou à cozinha da sua casa e falou: eu quero. Sua mãe vai perguntar o que você quer. Quando ela faz essa pergunta, naturalmente ela diz o seguinte para você: olha, o que você está falando não está completo. Quando você diz eu quero, naturalmente qualquer pessoa, assim, pensando sem um contexto, tudo bem? Qualquer pessoa vai te perguntar: o que você quer? Isso é dependência, isto é sintaxe. Então, trazendo para o nosso contexto da oração, deixando a sua mãe lá quietinha, que sabe muito de língua portuguesa, mas trazendo para o contexto das orações subordinadas, uma oração subordinada é aquela que depende sintaticamente da outra. Quando você fala quero, nesse contexto aqui, ó, que você seja feliz, perceba que este que você seja feliz está dependente, ou seja, está atrelado a este verbo aqui. Existe, portanto, uma relação sintática, existe uma relação de dependência entre essas duas orações aqui. Mas, Eliane, você ainda não explicou, não me mostrou aqui neste exemplo que existem duas orações. Vamos fazer isto agora. Vamos fazer comigo? O que você vai ter que fazer? Ó, você, a primeira coisa, se a gente falou que oração precisa naturalmente ou obrigatoriamente de um verbo ou de uma locução verbal, adivinha? Você vai ter que buscar, a primeira coisa, um verbo ou uma locução verbal. Vamos encontrar o verbo? Ó, aqui eu tenho um verbo, quero aqui, e depois nós temos mais um verbo, olha. Este outro verbo aqui. Significa que nós temos duas orações. Isto aqui é um período que contém duas orações. Eliane, não sei o que é período.
tem um vídeo aqui no canal em que eu explico o que é frase, oração e período. Eu até recomendo que você assista a esse vídeo antes mesmo deste vídeo aqui de orações subordinadas substantivas, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte para facilitar a sua rota. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, na parte que está escrita assim, ó, aulas que eu recomendo. Vou colocar o primeiro vídeo, frase, oração e período, depois você pode conferir esta aula. Então, quando a gente fala, ó, quero que você seja feliz, nós já descobrimos que nós temos duas orações aqui. Por que nós temos duas orações? Porque nós temos dois verbos. O primeiro verbo está aqui, eu vou só colocar o número 1 para facilitar aqui o nosso entendimento. E o segundo verbo está aqui, então eu tenho duas orações. Só que existe um elemento, algo especial na oração subordinada substantiva, que é aquele elemento que vai introduzir a oração subordinada substantiva, ou seja, aquele elemento que vai iniciar a oração subordinada substantiva. E existem dois elementos que fazem isso. Quais são esses elementos? Eu coloquei aqui para você, ó, o que ou o se. O nome específico, o rótulo que a gramática coloca para esses dois elementos é este aqui, ó. Eu sugiro que você anote conjunção integrante. Você já deve ter ouvido falar nessa história de conjunção integrante, sobretudo quando as bancas, de forma maldosa, pedem para você identificar ou diferenciar o que conjunção integrante do que pronome relativo. Também tem uma aula aqui no canal em que eu explico esta diferença. Eu vou deixar linkada aqui para você logo após aquela aula de frase, oração e período que eu havia mencionado anteriormente. Então, o que nós já descobrimos aqui, ó? Que para ter oração, nós precisamos de verbo ou de uma locução verbal. Para ser subordinada, precisa existir uma relação de dependência entre essas duas orações. E nós já vimos que existem dois elementos que vão introduzir essas orações subordinadas substantivas. Quais são esses elementos? Aqui, ó, o que ou o se. Eliane, tem mais? Não. Graças a Deus, só existem esses dois elementos. E o nome específico desses elementos é esse aqui, ó, conjunção integrante. Então, agora trazendo para o nosso exemplo, vamos aplicar isto aqui, ó. Significa que este que é o tal aqui daquele elemento que vai iniciar a minha oração subordinada substantiva. Eu ainda não expliquei o que é a substantiva, mas daqui a pouco eu o farei. Então, perceba que este que está introduzindo a oração subordinada substantiva. Como é que a gente faz para separar essas orações? Porque nós já vimos que nós temos duas orações aqui. Como é que a gente vai fazer? Sempre, tudo bem, pessoal? Sempre você vai separar aqui, ó, antes da conjunção integrante. Então, a gente coloca o nosso muro aqui, ó. O que isso quer dizer agora? Você está vendo que a gente está construindo o conhecimento aqui passo a passo. O que isso significa para esse contexto das orações? Significa que aqui eu tenho a primeira oração, que é a oração número 1, ela tem um nome específico, um rótulo específico. Sabe qual é o nome dela? É este aqui, ó, oração principal. Então, nós temos aqui a oração principal e a oração número 2, que começa, adivinha, pela conjunção integrante que. Essa oração termina aqui. Esta oração é chamada de subordinada. Então, eu vou colocar aqui, ó, oração subordinada. Perfeito. Agora, eu quero explicar para você o que significa essa história de oração subordinada substantiva. Esse terceiro passo aqui. Bom, para você ter uma oração subordinada substantiva, quando você diz isso, quando você olha para uma oração e você diz, ah, aquela oração ali é subordinada substantiva, sabe o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que aquela oração exerce as funções próprias de um substantivo. Ih, Eliane, agora complicou demais. Calma, que eu vou descomplicar isto aqui para você. Quais são as funções próprias do substantivo que estas orações aqui podem exercer? Eu vou escrever para você. São 6. Então, vamos lá, passo a passo. A primeira coisa, ó, sujeito, vou colocar aqui, vamos ver se vai dar tudo aqui. Então, vamos lá, sujeito. Depois nós temos predicado.
predicativo é exatamente isso. A oração subordinada substantiva pode exercer função sintática de sujeito. É isso que eu quero dizer aqui. Ela também pode exercer a função sintática de predicativo. E ela, além de predicativo, pode exercer a função sintática, adivinha, de objeto direto. Agora, se ela pode exercer a função sintática de objeto direto, ela também pode exercer a função sintática de objeto indireto, sem problema algum. Então, nós já falamos de 4 aqui. Então, sujeito, predicativo, objeto direto e objeto indireto. Vamos para mais uma. A quinta, ela pode exercer a função sintática de complemento nominal. E, além disso, não menos importante, ela pode exercer a função sintática também de aposto. Então, guarde isto no seu coração. Estas são as funções sintáticas próprias de uma oração subordinada substantiva. Podemos avançar? Vamos avançar para este item aqui que vocês já conhecem e que vocês gostam bastante. Toda e qualquer oração subordinada substantiva pode ser trocada por isto. Mas preste atenção que eu estou falando da oração inteira. Então, se eu já identifiquei aqui, ó, que esta é a primeira oração, chamada de principal. Esta aqui é a segunda oração, chamada de subordinada substantiva. Veja que ela é substantiva, ou seja, um recurso que eu utilizo para confirmar que aquela oração ali é subordinada substantiva é trocar a oração inteira pelo pronome isto ou isso. Tanto faz, você escolhe. Eu vou trocar aqui pelo pronome isso. Vamos fazer o teste. Eu recomendo, inclusive, que você sempre faça o teste, porque nem sempre o que vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Ele pode introduzir um outro tipo de oração que nós vamos estudar mais à frente. Então, o teste é a forma que você tem para confirmar que aquela oração é subordinada substantiva é trocar a oração inteira pelo pronome isto. Vamos fazer um teste? Olha só. Quero isso ou quero isto. Tanto faz. Se houver aqui um sentido pleno, se o meu coração ficar em paz, ó, quero isso. Se o meu coração ficar em paz e a sua mãe também, lembra do exemplo. Quer dizer que esta oração é subordinada substantiva. Ah, Eliane, então agora eu estou começando a entender essa história. Significa que para ter uma oração, eu preciso de um verbo ou de uma locução verbal. É exatamente isso. Para ela ser subordinada, precisa existir uma relação aqui, ó, de dependência entre a oração principal, que agora a gente já sabe o nome, e a oração subordinada. É exatamente isso. E para ela ser classificada como substantiva, ela precisa exercer uma dessas funções sintáticas que são próprias do substantivo. Vamos relembrar essas funções? Ó, sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Então, nós já entendemos o que significa oração subordinada substantiva. Agora, nós vamos classificar esta oração aqui. E depois eu vou passar para a classificação das orações. Vamos trabalhar todos esses elementos aqui. Vou te dar exemplos dessas orações. Então, vamos lá, ó. O que a gente faz? É muito mais fácil você classificar quero isso do que quero que você seja feliz. O isso aqui, ele comprime toda oração. Então, dentro da parte de sintaxe ou de análise sintática, eu sei uma coisa, ó. Quem quer, quer algo. Eu quero isso. Conseguiu perceber que o isso completa aqui, ó, sintaticamente o verbo querer? Se ele completa sintaticamente o verbo querer sem a presença de uma preposição, significa que isto aqui é um objeto direto. Adivinha só qual é o nome desta oração? Exatamente isso. A única coisa que você não pode falar é que é um objeto direto. Não dá, porque é uma oração. Então, o nome vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Simples assim. É exatamente isso que você vai fazer. Você seguindo este passo a passo, você consegue identificar e classificar todo e qualquer tipo de oração. Mas você precisa seguir o passo a passo, como eu mostrei aqui para você nesta aula.
Promete para mim que você vai seguir, por favor, porque você tem menos chances de errar se você seguir este passo a passo aqui que eu mostrei para você. Então a gente viu aqui, ó, nesta parte introdutória, o que é uma oração, por que ela é subordinada e o que é essa história de substantiva. Mostrei isso aqui para você passo a passo. Agora vamos avançar para a segunda parte da aula. Vamos classificar essas orações. Então, qual é a classificação dessas orações? Vamos começar, olha aqui, ó, seguindo isto aqui. Não sei se está bem na ordem, eu acho que não, com certeza não, mas a gente vai seguir isto aqui, ó. São 6 tipos. Então, eu vou mostrar para você esses 6 tipos e te dar alguns exemplos e, obviamente, te dar algumas dicas e explicações adicionais para facilitar a sua rota. Só que antes disso, se você estiver gostando desta aula, deixa o seu like. Se você ainda não deixou o seu like, este é o momento de você se redimir e deixar o seu like aqui nesta aula. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal. Então a gente tem aqui a classificação. Primeiro tipo, oração subordinada ou orações subordinadas, que estão aqui, ó, orações subordinadas substantivas subjetivas. O que a gente viu? Que a oração subordinada subjetiva exerce a função sintática de sujeito, como eu mostrei para você aqui neste quadro lindo e maravilhoso. Então a gente tem aqui ela exercendo a função sintática de sujeito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso passo a passo aqui para você conseguir colocar isto em prática. A primeira coisa é identificar os verbos. Eu tenho este verbo aqui e eu tenho este verbo aqui. Significa que nós temos quantas orações? Exatamente isto, 2 orações. Onde a gente coloca a barreirinha? Onde a gente coloca o nosso murinho? Onde a gente divide essas orações? Nós já aprendemos que nós vamos dividir, ó, sempre antes do que ou do se. Neste contexto aqui, a gente tem um que. Então, a gente coloca um murinho aqui. Ou seja, aqui eu tenho a primeira oração, que é chamada de oração principal. Vou colocar aqui o número 1 para facilitar para você. E esta aqui, ó, é a nossa segunda oração, que nós vamos classificar a partir de agora. Então, é essencial que todos façam silêncio. Lembra que eu falei para você? Eu te dei uma dica. Para você confirmar que a oração é subordinada substantiva, o que você tem que fazer? Você tem que trocar a oração inteira pelo pronome isso. Eu vou colocar isso aqui só para a gente padronizar, mas pode ser sem problema algum o pronome isto. E daqui a pouco tem uma dica que eu quero te dar em relação a esta parte aqui, tudo bem? Então vamos lá, ó. É essencial isso. Eu consigo trocar. O meu coração fica em paz. Isso é essencial. Vou colocar aqui ao lado, ó. Isso é essencial. Perfeito. Eu vou ao verbo e faço uma pergunta a este verbo. O que é essencial? Isso. Então, isso atua ou funciona aqui como sujeito desta oração. Se esse isso está aqui, ó, substituindo esta oração inteira, adivinha só o que está acontecendo aqui. Esta oração funciona como sujeito. Se ela funciona como sujeito, sabe qual é o nome dela? Vou colocar aqui em cima. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, ela atua como sujeito da forma verbal é que está lá na oração principal. Simples e fácil. Vamos para mais um exemplo. Ó. Convém que a verdade prevaleça. O que nós devemos fazer em primeiro lugar? Olhar para o céu? É claro que não, porque aqui você que está aqui assistindo a esta aula, você é uma pessoa muito esperta, você é uma pessoa muito sagaz, uma pessoa muito inteligente, você já aprendeu que você não tem que ficar olhando para o céu, tentando descobrir o que está acontecendo ali naquela oração. Não, você precisa seguir uma metodologia, e é a metodologia que eu passei aqui para você. A primeira coisa que você vai fazer em se tratando de orações é você identificar o que quer ouvir. Isso, verbo ou locução verbal. Então, eu tenho um verbo aqui. Ótimo. Tem mais algum verbo? Tenho, prevaleça. Significa que eu tenho 2 orações. Onde eu vou colocar meu muro? Aqui, ó. Vamos colocar um murão aqui, ó. Exatamente aqui.
Por quê? Porque aqui tem o tal do que se você quiser classificar, você pode também colocar aqui, ó, conjunção integrante, tudo bem? Eu não quero focar essa parte aqui, eu quero que você entenda o contexto ou a classificação das orações, mas é importante também que você saiba que a conjunção integrante introduz a oração subordinada substantiva subjetiva. Então eu tenho aqui a primeira oração, que é convém. Ótimo, convém aqui é a nossa primeira oração. Depois eu tenho a segunda oração, que começa aqui no que e termina aqui no prevaleça. Esta segunda oração aqui tem um nome, tem uma classificação. Que nome é este? Ela é uma oração, ela é subordinada. Por que ela é subordinada, pessoal? Porque ela depende sintaticamente da oração número 1, como nós vimos lá no nosso exemplo inicial, tudo bem? Por isso que ela é subordinada. E ela é substantiva porque esta oração inteira aqui funciona ou exerce uma função sintática própria de um substantivo. Uma outra coisa que você não pode esquecer, para você confirmar que a oração é subordinada substantiva, você precisa trocar a oração inteira pelo pronome isso. Vou colocar aqui, ó, convém isso. Opa, eu ia escrever isso e aí misturei com convém. E aí saiu isso aqui, mas vamos lá, vamos apagar aqui. Então, vamos colocar assim, ó. Convém isso, ou, colocando na ordem direta, isso convém. Perfeito. Isso convém. O que convém? Isso. Isso aqui é o sujeito desta oração. Se é o sujeito, a oração vai funcionar, vai exercer esta mesma função sintática. Portanto, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Muito bem, vamos avançar para a próxima? Vamos falar das orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Adivinha só, o nome é bastante sugestivo. Estas orações vão funcionar ou vão exercer a função sintática de objeto direto, do nosso famoso OD. Vamos ver o exemplo. Ó, a moça disse que a vida é boa em Recife. Bom, eu tenho aqui este verbo, depois eu tenho este outro verbo aqui, coloco o meu murinho aqui, significa que esta aqui é a nossa primeira oração, que é chamada de oração principal, é a OP, e esta aqui é o início, este aqui é o início da segunda oração. Vou colocar o 2 aqui, vou confirmar, só assim para ter certeza, que essa oração é uma subordinada substantiva. Como é que eu faço? Eu troco a oração inteira pelo pronome isso. Então, a moça disse isso. Ah, ficou perfeito. Se eu consigo fazer essa troca, eu já confirmei. Esta aqui não há dúvida, não há espaço para dúvida. Quando você for fazer um exercício, se você conseguir trocar a oração inteira pelo pronome isso, e obviamente, né, precisa existir ali uma semântica perfeita. O significado precisa estar perfeito ali na sua frase. Significa que esta oração é subordinada substantiva. Então, ela aqui, colocando aqui, ela é subordinada substantiva. Agora, qual é a função sintática desta oração? A moça disse isso. Disse alguma coisa. Então, se ela disse alguma coisa, ou seja, isto aqui complementa o sentido do verbo dizer, sem uma preposição obrigatória. Significa que ela é uma objetiva direta. É exatamente isso. Vamos para mais uma? Ó. Ninguém sabe se Pedro já chegou. Eu tenho aqui o verbo, o primeiro verbo, coloco o nosso murinho aqui, mas, professor, agora apareceu o C. Pois é, o C também pode aqui, ó, introduzir orações subordinadas substantivas. É mais comum, claro, o que, mas o C também pode sem problema algum. E aqui a semântica é de hipótese, de incerteza. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira oração, ninguém sabe. Então, ninguém sabe é a oração principal. Se Pedro chegou, é a nossa segunda oração. Consigo trocar esta oração inteira pelo pronome isso? Consigo, ó, ninguém sabe isso. Ah, eu consegui trocar. Então, significa que ela é uma oração subordinada substantiva. E qual é a função que ela exerce aqui neste contexto? Ninguém sabe isso. Veja que saber algo. Perceba que esta oração funciona como complemento deste verbo e este complemento não tem preposição obrigatória. Então, é uma oração subordinada substantiva
objetiva direta. Simples assim. Vamos avançar para a próxima, para o terceiro tipo de oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que acontece aqui? Esse tipo de oração vai exercer a função própria de um objeto indireto. O que é o objeto indireto? É aquele complemento com preposição obrigatória. Eliane, eu não sei o que é isso, não lembro o que é isso, já estudei isso há algum tempo e não faço a menor ideia do que seja esse tal desse objeto indireto. Ele sempre aparece por aqui, sempre aparece aqui nas aulas, mas eu não sei o que ele é, o que ele significa, não sei identificar. Bom, se você quiser identificar o objeto indireto em qualquer outra parte da língua portuguesa, você pode fazer isso com a minha orientação, seguindo o meu passo a passo, a minha metodologia de ensino. Se você quiser conhecê-la, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, tudo bem? Então, só para você saber, o objeto indireto é aquele complemento com preposição obrigatória. Vamos ver isso no contexto das orações. Vamos lá, ó. Não se esqueça, tenho este primeiro verbo aqui e depois eu tenho o quê? Que a vitória está próxima. Então eu tenho dois verbos aqui, perfeito. Vou colocar, agora preste atenção aqui para você não se perder. Eu vou colocar aquele murinho antes de quê? Antes do que é a conjunção integrante. Só que você reparou que tem este de aqui. Então, quando houver um de ou qualquer outra preposição, você vai colocar o murinho, ou seja, você vai dividir a oração antes desta preposição, tudo bem? Do outro lado ficará a conjunção integrante e antes dela a preposição. Esta preposição aparecerá no contexto porque alguém vai pedir essa preposição, ela não aparece do nada. Nesse contexto aqui das orações, dois elementos podem pedir uma preposição. Pode ser um verbo ou pode ser um nome. Neste contexto aqui, é um verbo, essa forma verbal esquecer-se, que está aqui conjugada, esqueça, não se esqueça. Então, isto aqui, para resumir aqui a nossa história, é a nossa primeira oração, chamada de oração principal, nós já sabemos isso. Esta segunda oração aqui, ó, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Mas como é que eu confirmo isso? Eu troco a oração inteira pelo pronome isso. Agora preste atenção aqui a este detalhe. Se houver a preposição se junta ao pronome isso. É exatamente isso que acontece. E aí nós temos a forma ou a combinação aqui, ó, disso. Ou seja, não se esqueça disso. Quem não se esquece de alguma coisa. Percebeu que esse disso aqui é o objeto indireto? É aquele complemento verbal com preposição obrigatória? Então, se ele está aqui, ó, no lugar desta oração, substituindo esta oração inteira, significa que ela tem um nome específico. Que nome é este? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ela exerce a função de um objeto indireto de quem? Desta forma verbal aqui, que está na minha oração principal. Percebeu essa relação de dependência? A oração número 2 depende sintaticamente de um verbo que está lá na oração número 1. Isto é subordinação. Vamos para mais um exemplo. Ele se queixava de que não tinha um carro novo. Vamos fazer o mesmo processo. Aqui, ó, eu tenho um verbo e aqui eu tenho mais um verbo. Separando aqui as orações, nós temos esta aqui é a nossa primeira oração. Você já sabe, o nome dela é oração principal. E esta segunda oração, olha o de aqui, ó. Se aparecer um de ou qualquer outra preposição, você sempre vai separar antes do de, tudo bem? É claro que a conjunção integrante está aqui. Vou colocar aqui e aqui também, só para você ter aí como uma observação. Então, a gente tem aqui a conjunção integrante, significa que, ó, a minha oração começa aqui. A segunda oração, na verdade, ela começa aqui, ó, de que não tinha um carro novo. Essa aqui é a oração número 2. Ela é uma oração subordinada substantiva? É claro que sim, porque esta aula é sobre oração subordinada substantiva. Mas lá na hora da sua prova, quando estiver ali tudo misturado, o que você vai fazer? Você vai trocar a oração inteira pelo pronome isso. Exatamente isso. Se tem uma preposição, a preposição, ó, se junta ao pronome. E aí nós temos a forma
disso. Ele se queixava disso. Ora, quem se queixa de alguma coisa. Percebeu que isto tudo aqui, ó, depende sintaticamente desta forma verbal que está lá na oração principal? Se isso acontece, significa que eu tenho uma oração subordinada, existe uma relação de dependência entre essas duas orações. Ela é uma subordinada substantiva, porque ela exerce a função própria de um substantivo. Que função é essa? Eu vou especificando cada vez mais, ó. A função de objeto indireto. Portanto, ela é uma objetiva indireta. É exatamente esse processo que você vai seguir para você identificar as orações subordinadas substantivas. Se você tiver dificuldade, você precisa, por exemplo, professora, eu não sei direito o que é uma oração, não consigo identificar os objetos indiretos, complementos nominais, objetos diretos, sujeitos, enfim, não consigo fazer isso, eu preciso de algo do zero, começar ali do zero, a gramática do zero para eu conseguir aprender esse assunto melhor, para ter mais domínio deste assunto. Se você quiser aprender comigo, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e será um prazer enorme ser a sua professora de língua portuguesa, lá na Rota de Estudo. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o quarto tipo de oração, são as completivas nominais. E o nome é bastante sugestivo, pessoal. Significa que esta oração exerce a função de um complemento nominal. E o que é um complemento nominal? O nome também, olha, facilita bastante. É aquele termo que completa o sentido de um nome. Exatamente isso. É fácil assim, professora? É fácil, com certeza é fácil, depois que você começa a construir o conhecimento. Mas vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Todos estavam cientes de que a reunião começaria às 15 horas. Então, eu tenho que fazer ali o meu passo a passo. Vou identificar este verbo aqui, identificar os verbos de forma geral, e eu tenho este outro verbo aqui. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu muro onde? Exatamente isso, antes da conjunção integrante, porém, existe um de aqui. Se existir uma preposição, eu coloco aqui o meu murinho para separar essas duas orações antes da preposição. Sempre será assim. Então, vamos lá, vamos separar assim, Todos estavam cientes. É a oração número 1, que a gente já sabe que se chama oração principal. E esta aqui é a oração número 2, que começa aqui neste de que a reunião começaria às 15 horas. Esta oração eu consigo trocar pelo pronome isso, claro que ali atrelado a uma preposição, porque eu consigo dizer e escrever assim, todos estavam cientes disso. Então, quando eu consigo fazer isso, significa o seguinte, que esta oração, a gente comprova que esta aqui é uma oração subordinada substantiva. E ela exerce a função de um complemento nominal. Por quê? Quem está ciente de alguma coisa. Então, esta oração, ela está sintaticamente ligada a este termo aqui que está lá na oração principal. Comprovamos aqui essa relação de subordinação, só para você ficar mais esperto ou esperta em relação às orações subordinadas. Então, perceba que se esta oração completa o sentido de um nome, significa que ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela exerce a função própria de um complemento nominal. Guarde isto no seu coração. Vamos para mais uma? Vamos lá. Não há comprovação científica de que a cafeína seja prejudicial às gestantes. Cadê o verbo? Tá aqui, Este verbo está aqui, que é o verbo haver. Tem mais verbo? Tem aqui, este verbo aqui. Vamos separar as orações. Onde eu separo? Isto aqui, exatamente aqui. Significa que esta aqui, não há comprovação científica, é a oração número 1. Ela é chamada de oração principal. E esta aqui, é a oração número 2.
Exatamente isso, oração número 2. E qual é o seu nome, oração número 2? Esta oração número 2, a gente precisa fazer aqui, aplicar aqui uma técnica. A gente precisa trocar esta oração inteira pelo pronome isso. É claro que se houver uma preposição, agora a gente já está sabendo demais. Então, a gente pega essa preposição e junta aqui, ó, aglutina aqui, ó, coloca juntinho ali do pronome isso. Então, dá isso aqui, ó, disso. Vamos fazer a leitura, ó. Não há comprovação científica disso. Perceba que esta oração inteira aqui funciona como um complemento de um nome. Não há comprovação de alguma coisa. Então, ela é, a gente já identificou que ela é uma oração, ela é subordinada, ela é substantiva e ela é o quê? Completiva nominal. Exatamente isso. Este é o quarto tipo de oração. Já está terminando. Vamos falar aqui das orações predicativas. A oração predicativa, ela vai exercer a função sintática de quê? De um predicativo. Ah, mas Eliana, eu tenho que saber o que é predicativo primeiro para depois eu identificar aqui essas orações, classificar as orações? Sim. Exatamente isso. Aqui não tem macete. Você vai precisar saber o que é um predicativo primeiro para depois você estudar as orações. Não é à toa que lá na Rota de Estudo a gente tem uma sequência de aulas organizadas de forma que você aprenda um pouquinho, ó, aprender um pouquinho aqui. Aí esse conhecimento que você aprendeu, por exemplo, no módulo 1, ele vai ser a base para você aumentar um pouquinho e aprender mais um pontinho aqui, mais um conteúdo aqui. A gente vai juntando os conteúdos e você, aos poucos, vai aprendendo língua portuguesa de um jeito mais simples. Se você pular etapas, o que pode acontecer? Você pode se confundir, você pode achar que a língua portuguesa é difícil, acaba ficando frustrado, mas não é porque você não consegue entender, e sim porque você está pulando etapas. Então, a minha dica para você é: não pule etapas. Se você tem lacunas no seu estudo de língua portuguesa, é importante que você comece do básico e você vai construindo o seu conhecimento a partir de então, tudo bem? Então, a gente já viu que as orações subordinadas substantivas predicativas, elas exercem uma função específica. Que função é essa? A função de predicativo. Vamos ver isto no contexto. Primeira coisa, marcar aqui os verbos. Tenho este verbo aqui e este verbo aqui. Então, eu vou colocar o meu muro aqui antes do elemento que introduz normalmente a oração subordinada substantiva, que é a conjunção integrante que. Então, eu tenho aqui a oração número 1 e eu tenho aqui a oração número 2. A oração número 1 se chama oração principal. E a oração número 2, ela se chama oração subordinada. Existe uma relação aqui de subordinação entre esses dois elementos, porque esta oração está ligada sintaticamente à oração número 1, que é a oração principal. Agora, qual é o outro nome desta oração? Bom, o que eu faço? Eu troco esta oração inteira pelo pronome isso. Se a semântica ficar perfeita, significa que ela é uma oração subordinada substantiva. Então, nosso desejo é isso. Veja que a semântica está perfeita. Então, eu comprovei que ela é uma substantiva. Agora, vamos ver a função sintática desta oração. Eu quero que você olhe para a oração número 1, porque vai ficar mais fácil de você identificar. Olha para este verbo aqui e faz uma pergunta para ele. O que é isso? Nosso desejo. Então, nosso desejo é o sujeito da oração. Este é um verbo de ligação. Existe uma construção básica na língua portuguesa, que é sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Isto aqui vai te ajudar a identificar este tipo de oração. Então, pode anotar aí, caso você esteja com o seu caderno, de repente você pode anotar no seu celular. Veja que eu tenho um sujeito aqui, eu tenho um verbo de ligação aqui, o que está faltando? Isso aí, o predicativo. Então, o nome desta oração aqui é oração subordinada substantiva predicativa.
ativa, porque ela atua como o predicativo do sujeito. Só fazendo uma correlação aqui para o meu coração ficar em paz e eu ter a certeza de que você aprendeu isso aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, nosso desejo é isso. Ou isso é o nosso desejo. De qualquer forma, professora, isso aqui é desejo? Não sei se é desejo, não. Peraí, gente, por favor, deixe-me arrumar isso aqui para você, porque você merece uma letra melhor. Esse E aqui ficou super esquisito. Deixe-me colocar aqui desejo. Vamos caprichar. Melhorou aqui. Bom, então a gente aqui fazendo a correlação, a gente tem, ó, sujeito, a gente tem verbo de ligação e este aqui é o predicativo do sujeito, que está sob forma de oração aqui, por isso essa oração é chamada de oração subordinada substantiva predicativa. A última agora, a verdade é que ela não o conhece bem. Eu tenho aqui este verbo de ligação e depois eu tenho este outro verbo aqui. Fazendo aqui a nossa separação, colocando o nosso murinho, ele vai ficar exatamente aqui. Então eu tenho a verdade está aqui, é a oração principal, e depois aqui eu tenho esta segunda oração, que é chamada de oração subordinada substantiva. Mas por que ela é oração subordinada substantiva? Porque a gente consegue trocar a oração inteira pelo pronome isto. A verdade é isto, ou a verdade é isso. Então, quando eu consigo fazer essa troca, eu confirmei que esta oração é subordinada substantiva. E qual é a função dela? Ela exerce a função de predicativo. Por quê? Ela caracteriza o sujeito verdade. Aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo de ligação. Olha aqui a nossa estrutura para te ajudar. Isto aqui é um predicativo que está em forma de oração. Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Muito bem. Agora vem o último tipo de oração e é o tipo mais simples. Por quê? Esse tipo de oração, que é chamado de apositiva, esse tipo de oração ele vai ter um sinal que vai te dar assim uma indicação de que é uma oração apositiva. Que sinal é esse? Aqui, ó. Sinal de 2 pontos. Poderia ser também, eu vou colocar aqui em cima, vírgula ou travessão. Tanto faz. O que é mais comum? Sinal de 2 pontos. E as orações subordinadas substantivas apositivas, adivinha, exercem a função sintática de aposto. Exatamente isso. O aposto, eu não sei se você lembra, mas é aquele termo que explica um termo anterior. Vamos ver isso no exemplo. Ó. O pai disse-lhe isto. 2 pontos. Não chegue tarde. Então, eu tenho aqui este verbo, tenho este verbo aqui também. Vamos fazer o seguinte, que aqui tem uma dica que eu quero te dar. Ó, o pai disse-lhe isto. Vou fechar aqui, não chegue tarde. Esta aqui é a nossa segunda oração. Bom, aqui é uma particularidade da oração apositiva, não tem a conjunção integrante. Por isso que eu falei que lá no início, normalmente, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Mas a apositiva tem uma estrutura um pouco diferente. Ela não vai ter a conjunção integrante, mas ela vai ter este sinal de pontuação, que pode ser o sinal de 2 pontos, pode ser também, ó, a vírgula ou o travessão. Então, anote isto aí, que é uma dica importante para você classificar de forma bem simples e rápida as orações subordinadas apositivas. Então, o que eu sei é o seguinte, que esta oração explica o termo isto. Porque se eu só falasse assim, ó, o pai disse-lhe isto, isto o quê? Eu preciso de uma explicação, preciso de uma continuação, porque senão eu vou ficar extremamente curiosa. Aí ele coloca 2 pontos e explica. Acalma meu coração, não chegue tarde. Então perceba que esta oração aqui, ela é subordinada porque ela depende sintaticamente da oração principal. Ela é substantiva porque ela exerce a função sintática de aposto. E aqui, obviamente, o nome dela é apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Então, o que você aprendeu aqui nesta aula foi o seguinte, a identificar e a classificar corretamente
qualquer tipo de oração. E você viu que existem 6 tipos de orações e nós estudamos passo a passo cada um desses tipos. Somente recapitulando, nós temos as orações subordinadas substantivas subjetivas, as objetivas diretas, as objetivas indiretas, as completivas nominais, as predicativas e as apositivas. Então você viu aqui de forma bem simples e prática o que é uma oração subordinada substantiva. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou e ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se agora, ative o sininho para você receber as notificações. Se você ainda não deu o seu like, deixe o seu like, porque aí eu produzo cada vez mais aulas bem completas como esta aqui. E se você quiser estudar comigo esses conteúdos de uma maneira mais detalhada, mais passo a passo, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Um abraço, bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!